E aí, fião, curtindo um GOG? Vamos falar agora de Brasília. Controle das águas. Curtindo o GOG. Genivaldo Oliveira Gonçalves, grande rapper. Barulho 4P, 6 né? GOG, um sonho de metal aqui bem diferente. Para acionar o uso a chave não dedo. Já dizia GOG, Copalão, sonho de metal. Aí você, ouvindo essa música com o que nós falamos no primeiro vídeo de Brasília, você vai ver muita coisa na sua cabeça e entender muita coisa. Mas é o seguinte, professor, Brasília controle de águas? Qual é a parada dessa controle de águas? Qual é a importância das águas, filho? As águas, vamos lá. Vamos aí às águas, filho, para você entender a importância de águas dentro de um contexto geopolítico mundial. Porque muitas vezes você acha que você decora a coisa e você vai para o vestibular sem ter um conhecimento maior. E a visão, infelizmente, tem que ser uma visão realmente geoestratégica, militar, por assim dizer. Bom, filho, a água, em primeiro lugar, que a maior parte do planeta são águas, tá? E depois você tem as águas marinhas ou marítimas. E aí, meu filho, você vê bem isso, pô. Você vê bem isso. Você tem, na parte de história, você já deve ter ouvido falar muito nesse termo, talassocracia, o poder dos oceanos, talassocracia grega, tal, não é? O poder de domínio dos oceanos. Mas se você pegar hoje, por exemplo, um país que usa a nova talassocracia são os Estados Unidos. Quando você pega as famosas frotas, né? As frotas americanas, quarta frota do Golfo Pérsico, sexta, sétima frota lá para a questão lá do Pacífico. Os americanos dominam as principais rotas marítimas do planeta. Você estrangula qualquer situação dentro do comércio mundial. Depois você deve ter lembrado também que nessas rotas marítimas você tem hoje uma disputa muito grande das rotas transpolares, principalmente do Polo Norte. Hoje Rússia, Estados Unidos, alguns países nórdicos, não é? O próprio Canadá, eles querem domínio nas rotas transpolares do Polo Norte, que é o Polo das Águas, para encurtar distâncias, por causa do quê? Dos minérios que existem em profusão, provavelmente no assoalho oceânico. Quando você pega, por exemplo, não é? No século XV até o século XVIII, mais ou menos, é a época praticamente das grandes navegações. E como dizia Mao Tse Tung sempre, que o povo que ele mais admirava era o povo português, porque o Portugal era um país de extensão diminuta, voltado para o Atlântico, não é? Com uma extensão leste-oeste muito pequena, e que com caravelas que racionalmente ninguém sairia para os mares, eles foram e vieram parar na América, no continente que teoricamente era desconhecido. Então você vê a importância dos mares. Mas não são só as águas marítimas que têm importância, as águas continentais também têm importância, não é? O domínio de quê? Das nascentes. Então, segundo reza a lenda, não é? Você pegar, por exemplo, a Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, por exemplo, você sabe muito bem, né, que ali tem um rio famoso, o rio Mekong, que, né, os Vietcongs ali faziam ali muitas vezes os ataques de guerrilha, né? Para o Alto Mekong ali, por exemplo, você chegava aonde, né, lá no norte do Vietnã, próximo à China, né? Passava os rios ali, passavam por locais de grandes plantações de papoulas, e o domínio daquela região foi fundamental para ganhar. Se você assistiu Rambo, acho que 4 ou 5, passou um rio em Mianmar, que era o rio Irrawaddy, onde também ali o domínio é fundamental. Então, o domínio de nascentes também é fundamental. E dentro das águas continentais, não é? Dessa questão toda, vamos pegar aqui, abrir a cabecinha de vocês para uma situação. Você já parou para pensar? Aqui é a América do Sul, filhão. Aqui é a América do Sul. América do Sul. Isso aqui é minha concepção artística. América do Sul. Pronto. Você tem na América do Sul duas entradas que são fundamentais para o controle do continente. Esta entrada aqui, que é a entrada da foz do rio Amazonas, olha bem, que sempre foi alvo de disputa muito entre Portugal também e aqui a França,
quando seu professor falar do Tratado de Utrecht, né, que foram feitos lá na Guiana Francesa, aquela coisa toda, tem a ver com isso. E a Rota Sul, que é a foz do Rio do Prata. E você sabe bem que o Rio do Prata, né, ele é o Rio Paraná, que recebe o nome de Rio do Prata na Argentina, por isso que o lugar chama Argentina, né? Terra da Prata, Argentina, Argentum. E aí, meu amigo, você deve lembrar que os bandeirantes aqui tinham um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, e os bandeirantes entravam por aqui, pelo rio Tietê, ou também chamado Anhembi, que era a porta falsa de entrada. E daqui a pouco nós vamos falar sobre os bandeirantes. Por que era a porta falsa? Porque você adentrava por um local que não era permitido. O rio Tietê, ele nascia em Salesópolis, que pertencia a Portugal, e depois, quando adentrava para o interior paulista, já era área pertencente à Espanha, tá ok? E aí, meu filho, veja bem, ainda aqui na América do Sul, vamos pegar aqui um local, e às vezes o cara fala assim, mas que importância tem um país que às vezes, ou um local que não tem saída para o mar? Porque o local que tem saída para o mar, ele é vulnerável. Você sabia que Golbery do Couto e Silva, um general brasileiro e que foi um dos maiores geopolíticos desse país, um dia será reestudado talvez, ele falava muito sobre isso. Quem dominar a Bolívia, domina a América do Sul. Bolívia. O que é a Bolívia? A Bolívia, ela tinha 3 domínios. O domínio amazônico, olha aqui. O domínio do Prata, meu filho. E o domínio dos Andes. Você sabia que os fazendeiros matogrossenses começaram a comprar terras para ir para a Bolívia, baseado nessa situação de expansão territorial brasileira? Porque existe uma área de fronteira de 50 quilômetros que você não pode comprar nada. Acho que na Bolívia chega até um pouco mais. E aí os brasileiros começaram a comprar cada vez mais terras ali na região de Santa Cruz de la Sierra. Tudo isso faz parte de domínio geopolítico dentro de um contexto? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre um indivíduo pessoal que é muitas vezes considerado toscão, que não sabia ler, que andava descalço, que matou, chamado Bandeirantes. Os bandeirantes e os jesuítas. O que tem a ver com Brasília? Daqui a pouco nós conversamos com você, tá ok? Então vou dar aquela paradinha louco Abreu, né, para apagar a lousa e para a gente continuar aqui. E aí, fião, depois da paradinha louco Abreu, vamos dar uma olhada numa situação, né? Quando qualquer discussão torna-se muito rasa, a pessoa fala, é isso, acabou a discussão, e você repete que nem um papagaio os clichês que lhes são passados, você tem que ter muito cuidado. Sejam eles de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, né? Do hemisfério norte, do hemisfério sul, qualquer coisa. Você tem que ter muito cuidado. Por isso que a leitura é fundamental. A abertura da cabeça, ela é fundamental para qualquer um que seja. Então o que acontece? Vamos pegar aqui de novo. Aqui é o Brasil. Isso aqui é o Brasil? É minha concepção artística aqui. Mudou. Aqui é o Brasil. Olha bem, que bacana. Pronto. Isso é o Brasil. E aí, filhão? Você deve ter visto os famosos bandeirantes que saíram de São Paulo. São Paulo aqui, ó. Quando você pega lá com o seu professor, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, os estrangeiros, eles foram rechaçados e os bandeirantes partem para o sul e partem para cá, mais ou menos. Centro-Oeste, olha que bacana. Amazônia, olha que bacana. Região sul. Os bandeirantes fizeram o famoso bandeirismo apresador, bandeirismo prospector, sertanismo de contrato, que seu professor de história vai falar muito sobre isso. Quando alguém chega para mim e fala Portugal é um país que o brasileiro é desse jeito, porque foi colonizado por português, eu não sei se eu choro. Eu não sei se você sabe que um dos maiores expansionismos que nós tivemos dentro do contexto histórico mundial foi o expansionismo português no Brasil. Por quê? Então vamos lá, filhão. Drogas do sertão pra cá. Olha as drogas do sertão. Você lembra disso? Drogas do sertão, as especiarias, a construção de fortificações, construção de Belém, construção do Forte São José do Rio Negro em Manaus, de São José das Marabitanas, da São Gabriel da Cachoeira. Você está achando que foi de graça? E aí, ao mesmo tempo, você via as missões jesuíticas.
Então, na realidade, os bandeirantes faziam parte do expansionismo português versus os jesuítas, que faziam parte da contenção de fronteiras espanhola. Expansão e contenção, mesmo que as missões e as ordens jesuíticas, algumas fossem portuguesas, porque às vezes você é manipulado por algumas situações que você não sabe. Só vai saber depois, quando, não é, de muito tempo, depois que morrer, os historiadores vão levantar isso. Ora, e onde nós vamos chegar? Você já parou para pensar também que antigamente, meu filho, muito antigamente, nós ficamos aqui no litoral e, por incrível que pareça, tome cana de açúcar. E quando a cana, o ciclo da cana, que muitos não gostam de usar, começa a entrar em decadência de uma hora para outra, você já parou para pensar que por um passe de mágica alguém descobriu ouro? Os bandeirantes descobriram ouro aqui nessas regiões, no Centro-Oeste, e que aí depois Centro-Oeste vai fazer parte da província de São Paulo. E você vai entender também que esse pessoal que andou, que era considerado tosco, fazia também, não é, relatos para os superiores, até chegar no rei, de nascentes e etc. E aí você vai entender uma coisa, filhão. Por que Brasília não foi mais para cá? Por que Brasília não foi mais para cá, para a direita, ou leste, ou para oeste? Porque é o seguinte, agora vamos fazer aqui Brasília. Brasília, filhão, repare bem, e nós estamos nem falando de Brasília hoje, falando de um processo dentro de uma estrutura muito maior de controle de águas. Repare aqui, bacia do Rio Maranhão, bacia do Rio Descoberto, bacia do Rio Corumbá, bacia do Rio Paranoá, bacia do Rio São Bartolomeu, bacia do Rio Preto, bacia do Rio São Marcos. Olha o tanto de bacia hidrográfica pequena, microbacias, nasce em Brasília. Você fala, e daí, professor? Rio tem em qualquer lugar, realmente. Mas você já parou para pensar no seguinte? Que aqui em Brasília, esta bacia aqui, a bacia do Rio Preto, ela vai, de certa forma, ela é um dos rios que dará origem à bacia São Franciscana, ou bacia do São Francisco. A bacia São Franciscana, muito pequena, mas tem. Você já parou para pensar que a bacia do Maranhão, Rio Maranhão, professor, o que tem no Rio Maranhão de importante? Tem uma usina hidrelétrica, Serra da Mesa. Você já ouviu falar da usina hidrelétrica Serra da Mesa? Aquela usina hidrelétrica mesmo, Serra da Mesa, que se você não ouviu falar, ela foi feita para gerar energia para Brasília e ela submergiu sítios arqueológicos do homem pré-colombiano ou pré-cabralino no Brasil. O professor Cadu, né, que é o professor Carlos Eduardo Maia, grande colega nosso, grande companheiro nosso de guerrilha, pô, ele foi um dos que sabe dessa situação que foi, da submersão de sítios arqueológicos. A bacia do Maranhão vai dar origem à bacia tocantinense, ou se você quiser ficar bonito, bacia do Tocantins, Araguaia, dois rios importantíssimos do Centro-Oeste que drenam terras. E agora, filhão? Bacia do Descoberto, bacia de Corumbá, bacia do Paranoá, bacia de São Bartolomeu. Eles vão dar origem a rios que gerarão a bacia do Prata. Lembrando a você, meu filho, que a bacia do Prata, ela pega o rio, né? Aqui é o rio Paraná, o Paranaíba o Grande, o rio Paraná, aqui é o rio Paraguai. Aqui tem o rio Canoas, o rio Pelotas, se junta com o rio Uruguai e forma, então aqui você tem o rio Paranaíba, o rio Grande, aqui o rio Paraguai, aqui é o rio Paraná mesmo, aqui o rio Canoas, aqui o rio Pelotas, que gera o rio Uruguai e que vai sair justamente aonde? Na Foz do Prata. Montevidéu de um lado, Buenos Aires de outro. Pronto! Controlamos as águas. Só para você ter noção, na Guerra do Paraguai o controle de águas foi fundamental. Reza a lenda, que talvez não seja, que nós ganhamos a Guerra do Paraguai envenenando as águas de Assunção, da caixa d'água de Assunção. Então reparem bem, Brasília, quando ela foi pensada, entendam bem, alguns falam assim, Brasília saiu, foi pensada para ir para o interior do continente, para
para, como é que eu falo? Para diminuir a possibilidade de ataques marítimos. Nós já fizemos esse questionamento, tem cidades muito importantes que estão próximas ao mar. O Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara por si só é uma baía de proteção. Não é? Se você pegar o rio tal, a Baía de Guanabara, você protege ali, você pode fazer uma proteção muito grande daquela região. E Brasília não foi no século XVIII, apesar do sonho de Dom Bosco, acho que no século XIX, sobre Brasília, não, do século XVIII, né? 18 ou 19 sobre Brasília, Dom Bosco, que era um místico, um padre místico italiano, que teve a visão certíssima da latitude e longitude. Brasília, que já fazia parte desde 1822 dos ideais do governo. Brasília, que depois manda, no final do século XIX, com Luiz Cruz, né, uma missão para fazer o retângulo. Esse retângulo não saiu de uma hora para outra. Controle de águas, territorial de águas do Brasil. Então, filho, cuidado com isso em provas. Pode parecer besteira, mas nós viajamos com vocês para mostrar a possibilidade. Não é fake news, não é coisa. Tem situações que você precisa analisar. Agora, no terceiro vídeo, nós vamos falar assim: Brasília foi por quê no século XXI? Então, cuidado achar que foi só para o mar. Não, tem muito mais importância. E os bandeirantes, como você às vezes acha que eles foram tão toscos, comece a ler, comece a dar uma olhada e pesquisada na importância deles dentro do contexto de formação territorial. Não se relativize história, não se fica olhando história com os olhos de hoje sentado numa sala de aula, velhão. Você tem que entender o que os caras fizeram, mesmo às vezes sem ter a noção toda do processo. O Brasil, como eu falei, tem um dos maiores processos de expansionismo geopolítico do mundo, comparado com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Rússia, tá ok? Dentro do contexto ali. Só a única diferença nossa para os americanos é que nós não temos saída para os dois oceanos, tá? Mas os americanos têm, do Oceano Pacífico e Atlântico. Então é isso, cara. Controle das águas para o Brasília. Cola conosco e agora, daqui a pouco, vamos falar o que levou Brasília no século XX para o Planalto Central. Dá aquele toquinho aqui.